interesse um dia da gente fazer esse esforço intelectual aqui no Brasil. Quem sabe a gente consiga estimar o M3 com alguma qualidade, isso tem valor para a nossa análise. E a pergunta que eu faço à mesa, para ambos, era sobre a política cambial. E a discussão de juros é uma discussão central, mas a discussão de política cambial também é muito interessante. Ao passo que, há cerca de 2 anos, eu acompanho diariamente a movimentação da política cambial, a relação de câmbio, né, como pequeno especulador, e a gente compreende que o Brasil mudou radicalmente essa política recentemente. Eu, particularmente, não consigo mais nem entender, tá certo? Os discursos são discursos pobres, não possuem um princípio, não possuem uma relação estável de relação cambial. Então, um comentário sobre a política cambial brasileira seria muito útil. Obrigado. De acordo com o Mantel, a gente está num câmbio flutuante fixo. Ele só pode flutuar para cima. Então, chega assim para baixo de $2, ele já desespera o império. A desvalorização cambial que ocorreu em 2012 foi um dos fatores que determinaram essa disparada de preços que nós estamos vivenciando. Porque quando o câmbio desvaloriza, não é porque as importações ficam mais caras, não, porque a economia brasileira é fechada. Se você apreciar o câmbio, isso não vai fazer muito efeito em termos das importações reduzir os preços. O problema da desvalorização cambial é que fica muito mais vantajoso para o produtor brasileiro exportar. No que ele exporta, a oferta de bens disponíveis aqui dentro diminui. Isso por si só já gera uma elevação de preços. Agora, você combina isso com a expansão monetária que veio assim, desde 2010 até meados de 2012, gera uma pressão dupla nos preços. De quantidade de dinheiro na economia aumentando e câmbio desvalorizado, com os produtores mandando produtos lá para fora. Essa política cambial, o que ela vai gerar, eu não sei. Para ela manter esse dólar fixo assim, o Banco Central tem que injetar dinheiro nos bancos para comprar o dólar que eles compram. Quando entra dólar no Brasil, o sistema bancário imprime real, ele cria dígitos de real e fica com esses dólares. Depois ele vende esses dólares para o Banco Central. Então qualquer entrada de dólares no Brasil, ela é por si só inflacionária. Agora, se você tem um Banco Central garantindo que vai comprar o dólar que os bancos compram, as reservas dos bancos ficam ainda maiores, o que pode gerar um potencial inflacionário. No futuro, os bancos poderão expandir ainda mais. O que está segurando os bancos hoje, na minha opinião, é o endividamento das pessoas. Elas não estão pedindo crédito e, consequentemente, a indústria não está investindo. Agora, eu não sei o que vai dar essa atual política cambial. Não sei se eles vão mantê-la para sempre, se eles vão afrouxar um pouco. Porque como o real está crescendo pouco, a tendência é de valorização do real em relação ao dólar. Tá? Isso acontece. De vez em quando tem lá o dólar cai 1%, o Banco Central vai e intervém. Ele não quer deixar cair. Onde é que isso vai levar? Eu não sei. Sinceramente. A política cambial brasileira, sem dúvida ela mudou, né? Na época do Gustavo Franco, você tinha um sistema de bandas cambiais. Em março de 99, o Arminio Fraga começou com câmbio flutuante e metas de inflação, que, já que existe Banco Central, nós achamos, né, que não deveria existir, mas já que existe, eu acredito que seja o melhor sistema. E esse sistema veio funcionando bem até o atual governo. O que você tem hoje é uma confusão terrível. Eles mudaram de câmbio flutuante para metas de inflação, eles parece que mudaram de inflação flutuante para metas de câmbio. Quer dizer, o lobby dos exportadores é tão forte. E quem conhece os economistas dessa equipe econômica, conhece muito bem o que eles pensam, né, a respeito. Eu acho que eles vão continuar indefinidamente com esse tipo de coisa. Porque se houver uma tendência para o dólar se desvalorizar, eles vão entrar comprando para não deixar acontecerem prejuízos aos exportadores. E a inflação vai ficar, para mim, ela vai continuar estourando a meta até o final desse governo. Existe uma concepção muito equivocada de que exportar é bom e importar é ruim para um país, né? E se eu perguntar para uma pessoa, comprar é melhor ou pior do que vender?
É um absurdo, uma pergunta absurda. Para quem está vendendo, se a transação é voluntária, ele vai sair feliz da vida porque vendeu, sei lá, esse microfone por R$200. E o cara que comprou vai ficar feliz porque comprou um microfone por R$200. No entanto, quando passa para nível de país, parece que as coisas mudam, como no passe mágico. Comprar, importar é uma coisa horrível para a economia do país, e exportar é bom. Isso é uma coisa que a gente tem que eliminar da nossa cultura definitivamente, mas eu confesso que é difícil. E tem um lado político, né, que é o lobby dos exportadores, que é muito forte, principalmente em São Paulo, muito forte. A Fiesp... Quem determina o câmbio hoje é a Fiesp. É a Fiesp. E quando você vê quem está assessorando agora eu não quero nem dizer o nome dele, o ministro da Fazenda, Delfim Neto, Bresser Pereira, Beluso, que a torcida do Palmeiras chamava de Beluser, né? Você vê que a cabeça deles funciona desse jeito. Nós não podemos perder exportações, porque isso é ruim para todo mundo. Então, eu acho que hoje é isso, é inflação flutuante e metas de câmbio. Quer dizer, inverter, o rabo está abanando o cachorro. Boa tarde. Minha pergunta, queria fazer para os dois, é sobre crédito. O crédito, pelo menos para a teoria mainstream, ele é uma variável assim, que é bem importante para o crescimento, assim, tanto estimulando o consumo, investimento, então é uma variável importante. E um sistema sem reservas fracionárias, ele tá, por um lado, ele desestimularia o mal investment e endividamento excessivo, mas por um outro lado, talvez ele não seria tão restritivo de crédito a ponto de causar uma estagnação no crescimento. Só queria saber uma dúvida sobre esse trade-off, se ele existe mesmo. Tá, um sistema que abole as reservas fracionárias funciona da seguinte maneira: o dinheiro seu na conta corrente tem que estar lá o tempo todo. Aquele exemplo que eu dei, o André depositou 10 mil, se ele depositar na conta corrente, o dinheiro tem que estar lá no cofre do banco. Se ele quiser fazer esse dinheiro render, ele vai colocar num depósito a prazo. Enquanto o dinheiro estiver nesse depósito a prazo, ele não tem acesso ao dinheiro. Nesse ínterim, o banco vai pegar esse dinheiro e vai emprestar para outra pessoa. Ficar emprestar lá durante um ano. Depois que a pessoa quitar esse empréstimo, o dinheiro volta a ficar disponível para o André. Esse sistema, ele não geraria esses surtos de crescimento. Você não ia ter o país crescendo a 7,5%, depois a 1%, depois a 0,5%, depois a 5%, depois a 4%. A tendência seria, eu não vou ficar chutando número, mas a tendência é 2%, 3% ao ano. Isso no longo prazo gera uma elevação de riqueza. Porque se você tem um crescimento de 7,5%, mas depois o país cai 2%, recessão de 2%, no longo prazo você fica assim, você destrói capital, tá? Isso aqui é um assunto um pouquinho mais técnico, mas se você perdão? Imprevisibilidade também. Se você empresta dinheiro, se você cria dinheiro, empresta, a economia entra em recessão, o cara não quita, você imobilizou, por exemplo, no setor imobiliário agora, o pessoal está lá investindo, jogando saco de cimento, argamassa, tijolo, no final o prédio fica pronto, ninguém compra. Você desperdiçou recursos escassos naquele prédio, você ficou imobilizado ali. E você fez isso por causa do sistema que expande crédito do nada, sem lastro em poupança. Quando tem esse lastro em poupança, nesse exemplo, quando o prédio fica pronto, vai ter o cara para comprar, porque a sociedade poupou. Neste exemplo nosso, em que você cria dinheiro do nada, está todo mundo consumindo o tempo todo. Vai chegar um ponto que quando a oferta monetária se estagnar, e a renda parar de crescer, não vai ter ninguém para comprar aquele prédio. E você desperdiçou capital nele. Então a resposta é, num sistema sem reserva fracionária, não haverá explosão de crescimento. Ele tende a crescer de maneira mais linear e constante. 2%, 3%. Algumas pessoas acham isso intolerável, mas uma economia real, para você enriquecer, você tem que trabalhar e poupar. Não é criar dinheiro do nada que vai fazer isso. Esse sistema existe? Não. Nos Estados Unidos, na década do século XIX, que eles operavam com o padrão ouro, não havia banco central, havia reservas fracionárias, mas a expansão de crédito dos bancos era bem mais contida. Porque se você é um banqueiro, você tem ouro, e você sai emprestando esse ouro para as pessoas, uma hora o cara vai querer restituir o ouro dele de volta, e você não vai ter. Então, para evitar essa situação, você limita a sua expansão de crédito a um mínimo seguro. Tá? E ainda assim havia crises bancárias.
Até que o FED foi criado em 1913, depois de uma recessão forte causada por um problema que houve no sistema bancário em 1907. O FED foi criado por banqueiros. Tá? Esses banqueiros que expandiram o crédito e passaram aperto, se reuniram, criaram o FED, que está lá justamente para protegê-los. Só que o Banco Central está aí para proteger os interesses do povo? Não. O Banco Central existe para proteger os interesses dos bancos, para permitir que eles inflacionem sem nenhum risco. Então a resposta é essa: o crescimento vai ser menor, mas não haverá aqueles surtos. Tá? E o fato de não haver recessões já é um grande adicional, tá? Já é um grande benefício. Na hora que a gente entende e assimila bem aquela ideia da não neutralidade da moeda, a gente entende por que os bancos gostam tanto do sistema de reserva fracionária, deles terem a primazia de imprimir dinheiro diferentemente dos outros. Bom, eu subscrevo tudo que o Leandro disse e ainda acrescento que uma pergunta para vocês refletirem. O FED foi criado em 1913, foi o mesmo ano em que foi criado o Imposto de Renda nos Estados Unidos. Será que há alguma correlação entre isso? No ano seguinte teve a guerra. Vou fazer uma perguntinha só para vocês pensarem. Será que senhores, eu queria fazer uma observação. Leandro, a minha intervenção naquele momento, ela foi meio despropositada pelo seguinte: você estava fazendo uma exposição a respeito com um gráfico numa situação que aconteceu. Eu me reportei a uma situação imaginária, ou seja, quando você disse, eu perguntei mísseis, se tivesse mísseis não teria Banco Central, eu falei, olha, se não tivesse moeda fracionária não teria aquele tipo de gráfico. Em consequência, não teria Banco Central e certamente a sua exposição seria outra. Portanto, esse ponto está esclarecido. Agora, eu sou advogado, eu sou laico nessa matéria. E eu já lhe perguntei uma vez, por escrito no site, você me respondeu. Mas eu aqui tenho uma certa dificuldade em entender a exposição do professor Iório. Eu vi escrito em algumas oportunidades a palavra agregada. E a palavra marginal, se não me engano, foi o que eu falei, que eu escrevi, a pergunta que eu tive. Marginal e margem. Eu tenho uma certa dificuldade de tirar essa palavra marginal, essa palavra margem e agregado de um contexto específico e trazer para o jargão econômico. Por exemplo, na exposição foi dito oferta agregada, hoje mencionado, demanda agregada, utilidade agregada, tem também investimento como agregado, e uma última frase dizia teoria de Keynes feita em termos agregados. Eu queria entender o que é agregado. 2, o que é marginal? Eu sei que não é aquele que está com o revólver na mão, nem é aquilo que o rio deixa de lado nas margens, nem o mar joga na areia. Eu queria entender. E agora, antes das vossas respostas, eu queria talvez tentar responder aquele rapaz de chapéu, de boné, que ele perguntou se no Brasil, como advogado, se a execução de um imóvel, se a execução, eu vou falar a palavra execução de vingança, por causa do agregado, por causa do marginal, tá certo? Executir é justamente tirar de alguém do devedor, uma vingança rápida. Pois bem, no Brasil, o devedor, ele responde com todo o seu patrimônio para com o credor, aquilo que for executável. Aí a lei, eu não vou entrar em detalhe, a lei diz o que não é executável. Aí tinha um decreto chamado Decreto 7066, que é uma execução extrajudicial, cuja constitucionalidade está hoje no Supremo. Parece-me que está há um número de voto pró-inconstitucionalidade de declaração desse decreto. Nesse decreto, uma vez discutido, tirado o bem do cidadão, poderia ele ser executado pela diferença, certo? Aí veio uma lei, 5.000 e poucos, 1.710, não me recordo, é uma lei processual. Mas tem incrustado nessa lei um dispositivo de direito material que diz que uma vez executado o bem e tirado o bem, não há mais débito a ser executado. E isso vem se confirmando, parece-me, com a lei 10.101, que criou o arrendamento imobiliário.
que a venda é feita dessa maneira. Então, eu posso dizer que, momentaneamente no Brasil, e se o rito de execução não for por 70, década de 70, então, uma vez tirado o bem, o cara não leva mais nada. No âmbito do sistema financeiro habitacional. Só isso, senhores. Obrigado. Hein? Como eu disse, tem que esperar o posicionamento do judiciário. Já houve casos no judiciário que, mesmo a alienação fiduciária de bens móveis, o Superior Tribunal de Justiça aplicou uma teoria contratual nova aí, de que se a pessoa pagou 80% do financiamento, o banco não teria direito de pedir o bem de volta caso ele não pagasse. Teria apenas que cobrar o saldo remanescente aplicado a uma taxa de correção. Ou seja, o que a gente vai ter do judiciário, se uma enxurrada de demandas for às portas do judiciário, é uma incógnita grande, mas a tendência é que ele assuma uma postura protetiva, na minha modesta opinião. Que são agregados. Eu vou cometer uma pequena deselegância aqui, porque essa pergunta sobre marginalidade, utilidade, agregados, ela foge um pouquinho do tema aqui. Se a gente pudesse, no final daqui, falar particularmente, que fica melhor. Sem problema. Porque é um assunto que é um pouquinho distinto, ele é bem mais teórico e não está totalmente ligado aqui. É no final, por favor. Boa tarde. Eu queria saber do professor Biratã qual a diferença da praxeologia que o Mises fala, daquela concepção de entender a economia que aquele Lucas e os racionais estavam falando. O que o senhor disse antes? A praxeologia do Mises é o estudo da ação humana, né, aplicada não só à economia, mas a todas as ciências humanas. A partir do axioma fundamental da ação humana, que é a própria definição de ação, né, qualquer ato voluntário que você pratica achando que existe incerteza. Se comprar ou vender ou emprestar, tomar emprestado, qualquer que seja o ato, você vai ficar mais satisfeito. Você pode, como ele fez no livro Ação Humana, ele erigiu todo o edifício da teoria econômica a partir desse conceito básico, né? Foi um trabalho genial, né? Com relação às expectativas racionais, quer dizer, você não pode falar nem de longe em praxeologia, porque a escola de expectativas racionais parte de 3 princípios básicos. O primeiro, em todos os 3 a gente tem vontade de rir. O primeiro é que todos os agentes econômicos são maximizadores. Eles estão nos pontos máximos das suas curvas. Quer dizer, o empresário está obtendo o lucro máximo, o consumidor a satisfação máxima. O segundo ponto é que as expectativas são racionais, o que significa dizer que na média ninguém erra. Isso é o oposto, né, da praxeologia do Mises. Quer dizer, não tem fundamento. Agora, o engraçado é que as conclusões de ambas as escolas com relação, por exemplo, ao que fazer na crise atual, o monetarismo diz que o Banco Central deve emitir moeda e tal. O Lucas diria o seguinte: o Banco Central não deve fazer nada, que é a mesma coisa que os austríacos falam, embora eles tenham usado metodologias completamente diferentes, né? A escola de expectativas racionais fez uma revolução na macroeconomia lá pelos anos 70, porque ela demoliu também, ao seu jeito, a teoria keynesiana, mostrando que as políticas de sintonia fina não tinham qualquer sentido, mas ela passou a apelar tanto para a matemática que foi se afastando cada vez mais do mundo real, a ponto do Robert Lucas, quando ganhou o prêmio Nobel de Economia, perguntaram a ele, eu não me lembro em que ano foi isso, foi antes dessa crise, o que o senhor pensa da situação econômica mundial? Ele teve a honestidade, é claro, tem que aplaudir, de responder: olha, eu não sei, não tenho condições de dizer isso. Por que eu não sei? Porque eu estou preocupado com modelos teóricos para ensinar para os meus alunos de doutorado, quer dizer, completamente divorciado do mundo real. Você perguntar a qualquer economista austríaco, ele está ligado nas coisas que acontecem no dia a dia, né? Quer dizer, tem 2 tipos de conhecimento, segundo Hayek: o conhecimento científico, que é o conhecimento dos economistas,
ou pretensamente científico, e o conhecimento que ele chamava das circunstâncias de tempo e espaço, que é o conhecimento prático. Se colocarem, vamos dizer, um jornaleiro, lá no Rio de Janeiro são todos da terra da minha família que veio da Calábria, né? Se colocar um jornaleiro daqueles para dar uma aula de economia austríaca, provavelmente ele não vai saber dar aula. Mas talvez ele diga coisas sobre o mundo real até mais interessantes do que eu, que estudei economia, pela prática. Agora, se me colocarem numa banca de jornais, começa que tem que acordar às 3 horas da manhã, já é meio complicado. Segundo, para arrumar aquela banca, para pegar, folhear, botar os jornais tudo certinho, eu não sei nem começar. Então tem o conhecimento do cientista, né? E tem o conhecimento do cara prático. Quem faz o mundo andar, o mundo rodar, é o cara prático. É por isso que eu gosto da escola austríaca. E da humildade intelectual desses caras. O Hayek, o Mises, todos eles eram, nesse sentido, muito humildes. A gente não tem conhecimento para ensinar as pessoas o que elas devem fazer. Cada um deve buscar por si próprio o que acha que é melhor. E o papel do Estado nessa história toda, atualmente, para mim, hoje é 2 pontos. Nenhum. A não ser, se é que tenha que existir Estado, prover regras estáveis para todo mundo respeitar contratos, não ficar mudando as regras do jogo, né? Eu já fui defensor do Estado mínimo, hoje eu sou defensor do Estado tendendo a zero. Ainda falta o Quioca me convencer do Estado zero, falta pouco. Bem, vamos então encerrar com o grande estilo do nosso debate com a pergunta do nosso colega Paulo Couros, que vai fazer a pergunta, me prometeu, em 15 segundos, e os palestrantes vão responder em 30 segundos cada um. Tá certo, André, vou ser bem rápido. Eu só queria ouvir a opinião do professor Biratã sobre a econometria. Só isso. Eu já acreditei muito em econometria, agora minha tese de doutorado foi toda em econometria. Minha tese se chamava Uma Análise Econômica do Problema dos Cheques Sem Fundos no Brasil. Foi o Banco Central que encomendou essa tese, na época eu era economista do IBMEC. A minha tese virou um livro, tem econometria do começo ao fim. Hoje, quando eu olho para aquilo, eu digo, como é que eu fui capaz de cometer uma besteira dessa? Eu não acredito mais em econometria, a não ser para explicar o passado, mas para fazer previsão, de jeito nenhum. Eu acabaria com econometria nos cursos de economia. Bem, então eu passo a palavra para o Daniel para encerrar os debates e convidá-los para o debate mais tarde. Exatamente, André. Bom, às 12h30 nós temos um debate lá na Livraria Cultura do Shopping Guatemi. Aguardo todos vocês lá o evento é aberto, portanto levem parentes, amigos à vontade. Ok, pessoal? Muito obrigado.